Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha, o conteúdo de hoje eu vim explicar para você que está escrito na Bíblia que o mundo espiritual revela tudo no seu próprio corpo. E você é que tem que querer entender sobre o seu mundo espiritual, para que Deus venha tratar a sua vida emocional. E que a Bíblia é realmente um manual de vida e não apenas um livrinho qualquer como as pessoas pensam. Eu escolhi aqui 3 versículos para você entender que a Bíblia não mente. Eu vou falar hoje sobre o espírito que ataca as pessoas, que causa derrame. E o que você tem que entender sobre o mundo espiritual, para que você não ache tudo normal. As pessoas que vivem nervosas, ansiosas por nada, têm que buscar a Deus, para que Deus trate o seu emocional. Se você levar uma vida achando que tudo é normal e não buscar a Deus, com o tempo você vai ver muitas coisas piorar. É por isso que as pessoas dizem que com a idade só arrumou doenças, por não querer entender sobre a espiritualidade. O que é Deus? O que eu preciso buscar para entender que a Bíblia diz que Deus nos promete uma vida perfeita, de paz, saúde e prosperidade. E muitas vezes a gente temos aflições e por isso a gente tem que buscar o entendimento para que a aflição não nos atinja e algo de ruim não nos aconteça. É isso que Deus ensina com a palavra dele. Em Provérbios 20, 27, Deus diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e a inteligência humana revela tudo no seu próprio corpo. Então, quando Deus diz que os povos são derrotados porque não entendem, tem um versículo que diz: os meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse que Deus quer que você entenda? Que conhecimento é esse? Tudo tem uma busca para você entender. Em Provérbios 20, 21, 30, os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo ventre. Veja só onde eu quero chegar. Em Provérbios 21, 11, Deus diz assim: quando um escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe conhecimento. Então veja que Deus ele espera uma vida para que o ser humano vá buscando o seu conhecimento. E quando você vive passando por todos os problemas e não busca o conhecimento, é aonde você não aprende nada com Deus. Quando você só reza, só ora e não busca esse tipo de conhecimento, é quando você não aprende. Entende? Que tudo tem o seu porquê. Uma época eu tive uma loja de roupa. E foi na época que eu quase tenho um derrame cerebral.
Quando eu chegava na loja que eu via que eu não conseguia vender, eu passava uns 3 dias sem vender, algo ia me sufocando, algo ia me tomando, tomava a minha paz, eu caía no choro dentro da loja e eu corria para tomar Rivotril. Eu tomava Rivotril de dia para dormir e de noite para dormir e de dia para me acalmar, para acalmar o meu sistema nervoso. E teve um dia que eu senti que eu ia ter um derrame. Eu senti todos os sintomas do derrame, eu só não cheguei a ter o derrame. Mas eu conheço pessoas que já teve derrame e ficou bom. Então, o meu rosto, ele ficava totalmente um lado adormecido. E a minha língua ficava pesada, formigando. E ali eu comecei a perceber que eu estava tendo sintomas do derrame. E eu corria e tomava o remédio. Foi quando eu comecei a perceber que eu chegava na loja e algo me sufocava. Eu não tinha paz dentro da loja. Porque na loja começava a vir coisas na minha mente. Eu dizia aquilo que eu mais almejei na vida, aquilo que eu mais quis na minha vida, foi o que se transformou numa tragédia na minha vida. E aí eu começava a chorar com esses ataques. Eu começava a sofrer e ou eu vinha para casa para chorar, ou chegou um dia que eu disse não, eu desisto, eu não consigo ter a loja. Foi algo que me trouxe problemas. Aquilo que você pensa que vai ser uma coisa boa na vida da gente, a Bíblia diz isso, que não seja guiado pelo que o seu olho vê. É por isso que você tem a necessidade de ter uma rotina de buscar a Deus, para que você não tenha escolhas enganosas. Então eu queria explicar para você nesse conteúdo sobre o nervoso. A neurociência, ela nos ensina que 85% dos casos poderia ser evitado pelas pessoas de problemas neurais. E muitas vezes as pessoas, elas sentem os problemas, mas elas se acostumam de viver com os problemas e não buscar por que ela está sentindo aquilo, para que venha evitar um problema pior com o tempo. As pessoas, por não entender nada, elas correm ou para o remédio, que o remédio, eles dizem que é algo passageiro. O ser humano, ele tem que correr atrás do remédio para ser um alívio e não uma cura. Porque não cura. A neurociência diz que os remédios não curam problemas neurais, só agravam os problemas. Então veja a necessidade que o ser humano tem que entender sobre o mundo espiritual e buscar a Deus e não esperar uma consequência grave e depois viver se lamentando e não entender que caminho levou aquele ser humano ter aqueles problemas. Nem ele sabe. São as escolhas erradas. Então, quando um ser humano ele é altamente nervoso, estressado, ele costuma juntar saliva na boca, ele não para nem sequer para engolir a própria saliva. Você já parou para prestar atenção nisso? Que as pessoas, elas falam tão apressado, elas são tão nervosas,
que ela não para engolir a própria saliva. É como se não tivesse tempo para engolir a própria saliva. E quando uma pessoa ela está atacada de nervoso, de raiva, você vê que ela espuma. A boca dela, a pessoa ela tem aqueles costume de falar cuspindo. São problemas de nervoso. São pessoas que não controlam o seu emocional. São pessoas que têm a necessidade de ter uma rotina espiritual diária, como a Bíblia diz, ore de dia e de noite, para que Deus venha entrar no seu emocional e tratar o seu emocional. Porque nada que vive nas pressas, ela não dá certo. Provavelmente, a consequência, quando ela vem grave na vida daquela pessoa. Por isso que Deus diz que os filhos de Deus são derrotados por falta de conhecimento. É essa falta de conhecimento que as pessoas acham tudo normal e acham que está perdendo tempo em buscar a Deus, em querer orar, em querer ter paciência. E ganha tempo na mente dele e perde tempo. Veja que o mundo espiritual não brinca. Ou você para entender, ou você é derrotado sem sequer perceber. Por isso que eu digo, é algo muito sério. Você viver ignorando a Deus e não querer aprender com as coisas de Deus. Porque Deus explica tudo o que é de Deus na Bíblia e o que não é de Deus. Não adianta você apenas falar em Deus e não buscar entendimento nenhum. Se você bota um bolo no fogo, no forno, e esse bolo tem que ficar 30 minutos. Se você tirar ele com 25 minutos, quando você for comer o bolo, você vai ver que o bolo não tá bom. Mas você só vai ver quando tirar, quando morder. E aí não tem mais jeito. É por isso que Deus ensina na Bíblia que o ser humano tem que aprender a ter escolhas, para não fazer coisas apressadas e erradas. E a Bíblia diz que quem anda com o Espírito Santo tem o seu emocional controlado. Quem vive sem ter uma rotina de orar e sem andar com o Espírito Santo, é visível para quem anda ver que aquela pessoa precisa de um tratamento espiritual. E muitas vezes, com a idade, as pessoas vai procurar medicina, porque vê que não está se suportando. Vem as consequências dos próprios erros e das próprias escolhas. É por isso que eu falo de mim, que é para você entender a Bíblia de forma mais fácil, para você entender sobre o mundo espiritual. Esse versículo, ele lhe ensina que quando uma pessoa ela é instruída pelo Espírito Santo, ela adquire uma sabedoria que ela não tinha. Então ela sabe discernir tudo o que ela viveu no passado e por que as coisas não vinham dar certo na sua própria vida. Quando Jesus encontrou com Pedro, eu vou explicar aqui o segredo da pescaria de Pedro. Pedro pescou por várias vezes e não conseguia pescar. Ele não conseguia. As pescarias dele vinha vazia. Quando Jesus conheceu Pedro, Pedro era nervoso, agitado, enraivado. Ele era o único que andava com espada, era brabo. Quando Jesus pediu a Pedro o barco
para falar com as pessoas, para que Jesus ficasse numa altura melhor, para que a voz fosse alcançada nos ouvidos dos ouvintes. Pedro era tão agitado que ele dizia que não tinha tempo para ouvir Jesus. E ele era um homem falido. Tem pessoas que vivem na terra e diz: quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de mim. Eu já ouvi esse ditado. Então veja que a gente não buscar a Deus é uma consequência gravíssima, porque a gente perde tempo fazendo coisas erradas, sem entender. E sem ter esse entendimento, como Deus vai entrar numa vida e tratá-la espiritualmente. Então veja bem que quando Pedro quis parar para ouvir Jesus, que ele se acalmou um pouco e Jesus mandou ele lançar novamente a rede, o que aconteceu naquela pescaria? Que Pedro conseguiu tanto peixe que quase afundou o barco dele, que teve que dividir com as outras pessoas. Foi um milagre. E como aconteceu esse milagre? Por que o milagre? Porque ele se acalmou para ouvir as palavras de Jesus. E ali ele viu o primeiro milagre na vida dele. O que aconteceu nessa pescaria? Os peixes, eles veio ao encontro da pescaria de Pedro. Veja que nada é por acaso. Os peixes, eles veio para aquela pescaria. E uma noite inteira Pedro tinha tentado pescar. Várias vezes ele disse: Senhor, eu passei a noite pescando e não pesquei nada. E agora eu vou tentar com a sua direção. Mas ele não parou para prestar atenção que ele tinha parado para ouvir Jesus, que ele tinha se acalmado. O nervoso, ele atrapalha a sua vida emocional e espiritual e nas escolhas das pessoas, que elas só causam doenças com o futuro. Não tem como as pessoas achar que está ganhando com Deus, achando que perde tempo em parar algum tempo para orar, para ter uma conversa com Deus diária. Não tem como. São esses tipos de escolhas que as pessoas não param para analisar, que só perde tempo na vida em não querer buscar a Deus para entender sobre o mundo espiritual. É por isso que eu estou dando aqui o exemplo de Pedro, explicando de forma que eu acho que você nunca ouviu falar sobre a pescaria de Pedro da forma que eu estou explicando aqui. Que não foi a pescaria de Pedro que fez aquele enxame de peixe, não foi ele em si, e sim os peixes que veio até Pedro depois que Pedro parou para escutar Jesus, depois que Pedro se acalmou. Então veja que a neurociência, quando diz que 80% dos casos poderiam ser evitados de doenças mentais e de problemas psicológicos e de pessoas que tomam remédio a vida inteira sem parar para observar o que está fazendo na sua própria vida, a Bíblia não mente e a neurociência também não mente. Então é você que tem que buscar o entendimento espiritual para entender que nada é normal e que você precisa de Deus diariamente. Porque as pessoas, às vezes, ela tem até livramento de Deus, milagres de Deus, e nem isso ela para
para observar, por não saber o que é Deus e o que não é Deus. Por não saber distinguir a diferença das coisas, as pessoas vão vivendo achando tudo normal. Mas veja que eu tive ataques espirituais para ter derrame cerebral. E eu tinha ciência do que eu passei? Eu não sabia que eu tinha passado por tanto problema, por tanto livramento. Eu só tive ciência dos livramentos quando eu comecei a buscar um estudo bíblico, quando eu comecei a ter uma rotina de orar, quando Deus começou a falar comigo, quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus, foi quando eu discerni que minha vida sempre viveu de forma errada, mas Deus sempre estava ali, no controle, esperando uma oportunidade dele se apresentar de forma mais visível para mim, para que eu pudesse aprender o que era o Espírito Santo. Porque em outros vídeos eu expliquei que da mesma forma que o Espírito Santo de Deus é em espírito, os espíritos malignos e os ataques espirituais também é real. E o ser humano, ele apenas quer ouvir falar Deus, mas ele não quer se aprofundar nos aprendizados de Deus para que Deus possa mudar o seu entendimento. Quando Deus diz na Bíblia, seja renovado pelo Espírito, o que isso lhe explica? É que só Deus tem o poder de mudar a sua mente. Só Deus revela para você que nada é normal. Só Deus tem esse controle de mudar o seu emocional, para que você não viva a vida toda sem entender sobre o mundo espiritual e sem entender o que é Deus. Tudo tem o seu porquê. Enquanto você ficar vivendo a vida inteira achando que tudo é normal, é quando Deus não consegue entrar no seu mundo espiritual e lhe tratar espiritualmente. Quando a Bíblia diz, seja sóbrio, o que é um ser humano ser sóbrio? É um ser humano ter consciência disso. Quando você passa a ter consciência da necessidade do Espírito Santo tratar o seu emocional, é quando você não perde mais um dia sem orar. É quando você não diz, eu orei ontem. É quando você diz, nada tem importância na minha vida lá fora que eu perca os meus 10 minutos com Deus. Entende a importância que tem isso? É o ser humano não se adequar a carregar os seus próprios problemas e o fardo ir pesando. E você ir carregando sequelas ao ponto de um dia você não aguentar mais e correr para a medicina e correr para os tratamentos de forma como se fosse a última opção e que se não tivesse mais jeito. Quando você vive soprando, aquela coisa lhe tirando a paz, lhe tirando o sono, e você não entende o porquê e apenas se agarra na medicina, vai se agarrando no medicamento, vai vivendo daquela forma ali, achando que é a solução, é quando a neurociência lhe explica que as pessoas, elas só vão acarretando mais problemas futuros. E a Bíblia fala de doenças neurais, de doenças espirituais, da loucura, que muitas vezes o ser humano chega ao estágio da loucura. E tudo isso que a Bíblia lhe ensina é sobre espiritual. É sobre
Deus tratar o seu espírito, para que você entenda que sem Deus nós não somos nada. É fácil falar, mas o mais difícil é você ter consciência disso. É onde a Bíblia diz, seja sóbrio. Quando Deus diz para você, seja sóbrio, é para que você tenha consciência disso. Quando você passa a ter consciência, você deixa de ser inconsequente com você mesmo e achar que é tudo normal, que é tudo natural. Entende? A necessidade de Deus na nossa vida. Hoje eu ando com o Espírito Santo, mas eu passei 40 anos quebrando a cara sem entender. Tomando Rivotril, usando droga, achando que os meus problemas estavam no externo. Enquanto eu achava que o meu problema estava no externo, é onde Deus não podia fazer nada por mim. Quando eu comecei a buscar um entendimento espiritual, eu entendi que todo o problema estava no meu interno. E é isso que Deus quer, que todo ser humano entenda que os problemas dele estão no interior e não no exterior, no externo. Ah, o meu problema é meu marido, o meu problema é meu filho, o meu problema é meu trabalho. Enquanto o ser humano achar dessa forma, é quando Deus não pode tratar. É sobre isso que Deus ensina, seja sóbrio. Seja sóbrio. E é impossível o ser humano ser sóbrio quando ele não identifica isso. É impossível. É quando o ser humano fica perdido nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios pensamentos, sem buscar uma ajuda espiritual com Deus. Entendeu? O que se resume o seu espírito entender sobre isso. Os meus conteúdos é para que você entenda sobre o mundo espiritual, para que Deus entre na sua vida espiritual diariamente, para você ver que nada é por acaso e tudo está no nosso interno. Deus precisa mudar o seu interno para que você tenha uma pescaria perfeita. Que o Pedro teve essa pescaria perfeita quando ele parou para ouvir Jesus. Quando ele vivia tão nervoso, agitado, sem querer parar para ouvir Jesus, ele deu vários foras em Jesus. Você acredita? Ele falava para Jesus que não tinha tempo para ouvir Jesus. Onde muitas pessoas até hoje faz isso. E corre atrás de medicina, de dinheiro, de tudo e não entende as suas próprias escolhas. Tá certo? Eu peço para você que você deixe o seu like carinhoso para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para ele enviar para as outras pessoas entender que você está encontrando os seus problemas, a saída dos seus problemas com Deus, entendendo Deus da forma que Deus quer que você entenda. Quando a gente não tem esse entendimento, é quando a gente não é sóbrio. Não tem como ser sóbrio sem buscar a Deus. É impossível. Você viver a vida inteira achando tudo normal. Chega um momento que Deus fica assim. Eu imagino que Deus fica, meu Deus, meu filho, olhe para mim. Pare para me buscar. Pare para entender, para que eu possa lhe ajudar. E na cabeça do ser humano, eu não tenho tempo. Olha como os valores são invertidos.
é coisa séria. O mundo espiritual é coisa séria. Mas Deus, que é o seu Criador, só precisa de uma brecha para explicar para você sobre o tratamento espiritual, para que a sua vida comece a andar de forma correta. Tá certo? Deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo para alguém nervosinho que você conheça, porque conviver com pessoas estressadas e nervosas aos extremos não é fácil. Contamina. É contaminante. A Bíblia também diz isso. Que é por isso que uns contaminam os outros. A gente tem cada vez mais entender sobre o mundo espiritual. E até o próximo vídeo.